tudo bem? Estamos aqui para o nosso último episódio desta temporada do nosso Pod Vida. E hoje nós trouxemos convidados especiais. Mas, Grace, bom dia, Grace. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ângela Maria. Esse convidado, ele veio de longe, hein? Veio. E nós somos honrados, porque olha que para conseguir uma agenda com esse cara, tá difícil. Tá difícil. É mais fácil agendar com o Mauro Mendes do que com esse que está aqui. Também acho, também concordo. Estamos aqui hoje, gente, para falarmos. Vamos continuar falando sobre o luto, né? E hoje nós trouxemos uma figura religiosa para falarmos sobre a fé, né? De novo, nesse tema que nós não falamos muito. Mas aqui no nosso último episódio, tenho certeza que você já refletiu sobre, né, Grace? Já pensou sobre. Então, eu convido aí uma boas-vindas para o senhor Frei Luciano, né, fala para mim, fazendo um favor. Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Frei. É uma alegria estarmos aqui presente com você. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né, Grace e Ângela. É sempre uma graça, uma oportunidade incrível poder estar em Tangará e estar na companhia de pessoas extraordinárias como vocês, né? E falar de um tema maravilhoso que é a questão da fé e, ao mesmo tempo, entrar na vida das pessoas na questão do momento da dor, do luto, né? E a gente sabe que a fé é aquela que vai motivar a pessoa à superação. Isso mesmo. E tem uma parte na Bíblia, né? Você me empresta aí a sua Bíblia, para eu ler uma parte lá em Hebreus 11, para a gente dar início e para discorrer um pouco mais sobre o assunto fé. Independente da religião, né, Grace? Independente do credo das pessoas que estão nos assistindo. Eu acredito que a fé é o que há de mais universal no mundo. Sim. Todos têm a sua crença, todos têm a sua fé, independente de religião, mas é o que tem no mundo todo. Não tem uma extremidade desse planeta que não se fale da fé, que não se tenha a fé. E aqui no livro sagrado diz, o que é a fé? A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Você pode desenvolver mais sobre... Como se fosse uma homilia, mais curto. As pessoas falam, cuidado, porque as suas homilias demoram demais. Mas, de fato, a fé... Tem um ditado popular que eu acho interessante, uma forma bem simples de explicar a fé, nesse sentido que diz a carta de São Paulo aos Hebreus. Fé é você dar um primeiro passo sem saber onde você está pisando. Você acredita que vai ter alguma coisa te esperando, algo que vai te dar sustento. Você não consegue enxergar, mas mesmo assim você vai dar um passo porque você acredita que você vai ser acolhido, vai ser segurado, enfim, vai ter algo que vai te dar suporte naquilo que você vai fazer. Então, de fato, como diz São Paulo aos Hebreus, a fé é algo que nos sustenta, é algo que nós esperamos, mas ainda a gente não consegue enxergar o que tem pela frente, né? Eu acho isso maravilhoso. Mas eu costumo dizer assim, ó, que você ter fé quando tá tudo bem é uma situação, né? E você ter fé quando realmente a sua fé é provada, né? Nas oficinas de oração fala a noite escura da fé. Então, quando não tem a menor perspectiva de esperança, aí é o desafio da fé, né? A fé, a gente lida muito com pessoas, né? E a gente vê esses dois caminhos. A fé daquela pessoa que está num momento bom da vida, que está feliz, que está tudo acontecendo, que está tudo se realizando, que as coisas estão bem, a pessoa está com a fé lá em cima. E por outro lado, aquilo que você diz, né? Nas noites escuras da vida, a pessoa manter uma fé é difícil. Mas a gente também se depara com aquelas pessoas que naquele momento mais difícil é aí que eles vão se agarrar em alguma coisa. Aonde nada deu certo, aonde nada está funcionando, aonde os planos que traçaram, aonde a enfermidade entrou, aonde o risco da vida chegou,
a fé é o único sustento que essas pessoas vão ter. Ao mesmo tempo que a pessoa procura Deus somente nos momentos difíceis da vida, onde ela vai se agarrar na fé, também aquelas pessoas que quando tudo está difícil, eles abandonam, né? Eles deixam de acreditar, deixam de superar. Por isso que a gente fala que a fé, ela é muito pessoal. Ela é muito pessoal. Ela é bastante... ela varia de pessoas para pessoas, né? E cada um ele tem a oportunidade de encontrar na sua caminhada aonde ele vai se agarrar. Tentando resumir, não importa o momento que a pessoa ela está vivendo, né? Seja uma noite escura ou seja um momento feliz. Eu acredito que Paulo ele traduz muito isso nessa leitura que nós ouvimos, de que é algo que nos transcende, né? É algo que a gente vai buscar para nos dar suporte em todas as dinâmicas. Concordo muito com você, Grace, quando você fala é muito fácil a gente ter fé quando tudo tá bom. É fácil. É extraordinário, né? A gente está em paz com Deus, está em paz com a família e é extraordinário. Mas também a gente encontra muitas pessoas que quando está tudo difícil, o único suporte que elas têm é a fé. É onde elas se agarram, é onde elas buscam o sustento para aquele momento difíceis, né? Então, cada pessoa, ele vai buscar Deus num momento oportuno da vida, seja nas alegrias e seja nas tristezas. Sim, eu percebo, né, pelos relatos, muito mais na tristeza do que na alegria, né? Que você buscar Deus pelo amor, né, é uma situação. E buscar Deus pela dor é o que, né, pelo menos o que eu percebo, né? Eu não sei se é o meio em que eu vivo, mas eu tenho visto muita gente chegar a acordar de madrugada, acho que é 3 horas da manhã, que é o terço do Frei Gilson, é isso? A Quaresma de São Miguel. Eu nunca assisti, nunca participei, mas conheço várias pessoas que estão fazendo isso. Que eu não me lembro de ter visto esse movimento em momentos anteriores. Você acredita que a fé das pessoas ela tem sido mais alimentada? Você vê algum movimento acontecendo nas comunidades? Nós estamos saindo de um período bastante difícil da fase da humanidade. Eu acredito que vocês vivenciaram muito mais de perto do que qualquer outra classe esse momento pandemia que nós tivemos. Foram 3 anos onde as pessoas se fecharam, onde as pessoas foram perdendo entes queridos, né? Onde as pessoas foram privadas de tudo. E queira ou não queira, foi um movimento mundial, né? A única coisa que as pessoas tinham no começo para poder segurar era a fé. A ciência não respondia, a medicina não dava alternativa, e a única coisa que as pessoas poderiam se assegurar era a fé, né? Quantas e quantas vezes a gente foi, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ali no Hospital Municipal aqui de Tangará rezar. A gente fizemos os círculos, a gente rezou lá em volta. Era a única coisa que a gente poderia fazer. Então isso foi um movimento mundial. Eu acredito que esse período pós-pandemia que nós estamos vivendo agora, ele foi bastante aflorado nesses 3 anos. A fé das pessoas foi bastante alimentada, porque foi a única coisa que elas puderam se assegurar, né? Então a gente agora percebe que todas as iniciativas que a igreja propõe, seja a católica, seja a igreja assembleia, qualquer religião que propõe algo que leve a pessoa a Deus, hoje ela está tendo uma adesão muito maior do que antes. Porque as pessoas se apegaram muito a Deus nesse período pandemia, né? E agora que a gente está vivendo esse período de recomeço, né? A gente ainda está com aquele sentimento ainda no coração, que Deus é aquele que vai nos sustentar nos momentos difíceis, né? Aquilo que a gente já dizia no início. No momento de maior dificuldade,
a única coisa que a gente vai poder se agarrar é a fé, muitas vezes. Porque na ciência a gente não vai encontrar resposta, na medicina, em nada. A gente só vai poder esperar em Deus. E eu acredito e vejo, né, que isso é um movimento mundial, não só dentro da Igreja Católica, né, das pessoas acordarem de manhã cedo para poder participar da Quaresma de São Miguel. Eu acho isso belíssimo, muito lindo, né? Mas também qualquer outra igreja. Lá em Cuiabá, nós estamos ali mais perto de várias outras, né? Eu vejo pessoas que elas acordam meia-noite, elas sobem aquele morro Santo Antônio do Levegé junto com o pastor para poder rezar. Faz aquela escalada durante a noite para poder rezar, para poder buscar a Deus, né? Para poder se conectar com algo muito maior, para trazer e devolver esperança, né? Aqui em Tangará, o pessoal caminha 40 quilômetros durante a noite, sustentado pela fé, e para poder se conectar com algo muito maior, com algo de Deus, né? Recentemente eu acompanhei vocês caminhando aí do 300 quilômetros, né? Quase 300 quilômetros, né? 150. Para poder também se alimentar na fé. Então, eu acredito que essa busca de Deus, ela foi bastante aflorada nesse período de pandemia, onde as pessoas, a única alternativa que elas tinham era buscar em Deus. Já vou deixar você falar. Né? Ô, Ângela. Só para mim não perder o que veio assim. Continua, Grace. Eu gosto de ler, né? Leio alguns livros e esse movimento em busca de algo que eu chamo da fé, que eu chamo de Deus, mas as pessoas que têm outras filosofias de vida, eles chegam a sair e ficar 30 dias, nesse é um movimento que acontece muito no Oriente, né? Ir para a Índia, ficar 30 dias em silêncio, entrar em postura, não sei como que eu falo. De contemplação, de meditação, para se conectar nisso porque a nossa fé também, isso tudo que a gente busca, a fé, acordar 3 horas da manhã, acordar meia-noite, subir o morro para se conectar, é tudo o que nós humanos estamos procurando para encontrarmos a nossa essência. Que eu acredito que... Por que essa busca toda agora? Porque eu acho que ela se perdeu. O que você pensa disso? Tem um conto A filosofia dos índios Carajás. Eu acho belíssimo, né, nessa questão da conexão com Deus. Eles estão sempre em busca de poder se reconectar com o seu Criador. Narra, né, a história dos índios Carajás, que eles habitavam o fundo dos rios. Eles habitavam o fundo dos rios. Um belo dia, um índio Carajás, vendo a luz do sol que batia nas águas, ele colocou a cabeça para fora e ele começou a observar tudo que estava ao redor. Ele viu as matas, viu as florestas, né? Ele viu tudo aquilo que o Criador tinha feito. Então, aquele índio Carajá, ele saiu para fora e começou a observar, vendo que tinha vida maior fora dentro do lago dele, né? Ele passou o dia inteiro, ele andou, ele viu a floresta, ele experimentou as frutas, ele foi tendo um contato com o mundo lá fora. Quando terminou o dia, ele disse, eu vou voltar. Mas, de repente, ele viu que a lua estava nascendo e com a lua as estrelas surgindo no céu e ele ficou encantado com aquilo tudo. Então, ele passou o dia inteiro e a noite toda fora do seu ambiente. No outro dia, então, ele mergulhou para dentro do rio. Chegou lá, gente, vocês precisam ver o mundo lá fora. O mundo lá fora é extraordinário. Aquilo que Deus fez é encantador, aquilo que Deus fez é tudo de bom, né? E ele foi falando para a tribo, e de repente a tribo toda falou assim, não, nós vamos com você, a gente vai subir lá para cima. Só que eles tinham que pedir licença para o Criador. E o Criador disse assim, olha, gente, se vocês forem lá para cima, vocês vão perder a imortalidade. Se vocês viverem aqui no fundo do rio, vocês vão ser eternos.
Mas se vocês forem lá para cima, saibam que vocês vão experimentar tudo aquilo que o mundo lá fora experimenta. Vai nascer, vai crescer e vai morrer. Vocês querem assumir isso? Aí eles começaram a se perguntar, tá, mas será que vale tanta pena viver lá fora? E aquele índio dizer, gente, a gente vai crescer, vai nascer, vai morrer, mas vale a pena, aquilo que Deus fez é perfeito. E ele convenceu todos os índios. E de fato, narra a lenda que os Carajás saíram de dentro do rio e começaram a habitar a floresta. Mas, quando eles percebem que a imortalidade está chegando, que eles estão perdendo a vida na enfermidade, o que eles fazem? Eles colocam a pessoa dentro de uma tábua e colocam no rio, enquanto ela ainda está viva. Porque eles acreditam que o Criador vai puxar essa pessoa para baixo. Então, quando ele coloca aquela tábua, claro que a água vai levar a pessoa. Então, como eles não veem mais a pessoa deitada na tábua, eles acreditam que o Criador puxou essa pessoa de novo para baixo e ela está viva. É a forma que eles têm de poder se conectar com o Criador, né? Eu acredito que essa história do Carajás é a ansiedade do ser humano, é aquilo que a gente busca a vida toda. Primeiro, a gente busca a nossa imortalidade através da nossa fé. Para nós católicos é a ressurreição, para outras crenças é a reencarnação, enfim. O grande anseio do ser humano é poder se reconectar com o seu Criador, se conectar com aquele que é maior do que todos nós. E cada cultura, cada expressão religiosa, cada ser, eles vão buscar meios para poder fazer isso. Através da contemplação, através da meditação, através da mortificação do corpo, através da caminhada, através do jejum, através da penitência. Então, cada pessoa ela vai criando um método e uma forma de poder se conectar novamente com o Criador. Porque a gente acredita que quando a gente faz isso, a gente alcança aquilo que a gente mais almeja, que é a imortalidade, que é a ressurreição, que é a vida eterna. Nós estávamos comentando no outro episódio com a psiquiatra, eu achei uma fala dela assim fantástica, né? Ela falou que a vozinha dela viveu 90 e poucos anos, mas ela não... Tinha uma fé muito grande, né? Era católica, inclusive. E ela falou assim, ai, meu Deus, minha fé tá tão... pouca, e grudadinha no terço, com o terço sabe? na mão e falava, Rezando. nossa, eu tô tão desanimadinha, minha fé tá tão pouca, mas não parava. terço na mão. Eu admiro muito essas, que a fé, ela... Porque a pessoa tem consciência de que a fé dela, às vezes, abala, né? Vai ali, vai... Mas ela não para de ir rezar, entende? Não para de ir em busca. Eu admiro muita gente, tem muita gente próxima que é dessa forma. E eu admiro. Ela não fala, joga tudo pro ar. E aí a gente traz para as pessoas que perdem alguém, né? Por exemplo, a mãe que perdeu seu filho. Como que ela continua ali tendo fé nela? Acho que teve um momento de raiva, deve ter tido, né? Um momento de raiva, vingança, ódio, outros sentimentos que somos humanos. Como que será para essa pessoa? Não sei, você deve ter contato com pessoas assim, que conversam com você, né? Que trazem histórias sobre isso. Acho que a primeira coisa, a gente mergulha naquilo que diz Jesus, né? Jesus, quando ele fala sobre a fé e ele tenta explicar a quantidade de fé que o ser humano deve ter, ele diz assim, olha, a fé, ela não precisa ser muito grande, a gente não precisa ter uma fé enorme. Se você tem uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, já te basta. Porque através de uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, você consegue já mover montanhas. Você diz ao pé de amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Então, assim, as pessoas, elas crescem achando que a nossa fé ela tem que estar lá em cima o tempo todo. E não é verdade. Aquilo que Jesus diz assim, olha, se você tiver fé pequenininha, mesmo que seja do tamanho de uma mostarda, você já consegue fazer coisas maravilhosas. O importante é você ter. Não é a quantidade que vai te conectar com o Criador. O importante é que você a tenha. E isso é tudo, segundo Jesus, né? Mesmo que pequenininha. De fato, diante da perca, diante da dor, diante do luto,
A única coisa que as pessoas vão poder se agarrar nesse momento é a fé. Senão o ressentimento, a tristeza, a mágoa, isso vai tomando conta do coração da pessoa. Se a pessoa ela não se agarrar à fé no momento que ela perde alguém que ama, ela se perde na vida. Ela deixa que outros sentimentos vai tomando conta do seu coração e corre o risco de entrar numa depressão, numa tristeza profunda, perca o sentido da vida. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, se a gente pudesse agarrar em alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser chamada de fé, alimentada por uma esperança, alimentada por uma certeza de que uma vida nova nos espera lá fora. Aquilo que diz Jesus: se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós não acreditarmos na vida, vazia é a nossa fé e vazia também é a nossa esperança. Sim, e te acompanhando um pouco, eu sei que você perdeu algumas pessoas na sua vida, né? Como que foi essa relação? Porque você é uma pessoa religiosa, né? Tem fé, a gente já joga isso, tem fé. Como você lidou com a morte naquela época? Como foi para você a fé, a sua relação com a fé? Quando a gente perde alguém, eu acredito que quando a gente perde alguém, a fé e o sentimento que a gente tem no coração, ele não se compara com nenhuma outra pessoa. Porque cada um que você perde, ela é única. Então, todas as pessoas que você perde são únicas na sua vida. Não tem como eu comparar o meu sentimento com o sentimento de uma outra pessoa que perdeu um outro alguém. Então, eu acredito assim que todos os sentimentos que vai nos envolvendo quando a gente perde alguém que a gente ama é diferente. Seja você padre, seja você pastor, seja você, sei lá, independente do ser humano, toda perca ela é diferente, ela desperta em você alguns sentimentos, né? Por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu estava lá em Porto Velho, né? Uma sexta-feira santa. Nós estávamos assistindo o filme Paixão de Cristo, né? Estava sentado eu, o Frei Hélio, que muitos de vocês conhecem, né? O Frei Hélio Aparecido, e mais 2 pessoas lá, 2 leigos que estavam na nossa casa. Então, de repente, o telefone tocou, era por volta das 3 horas, né? O Frei Hélio atendeu o telefone. Aí a pessoa vem de falar para o Frei Hélio, né? Fala assim, olha, avisa o Frei Luciano que o pai dele faleceu. Não, quero falar com o Frei Luciano. Como o Frei Hélio não sabia, passou o telefone para mim. E a pessoa já falou na lata. Olha, o seu pai acabou de morrer, vem para cá. Então ali já estava doente ou não? O meu pai, ele tinha feito o implante de marca-passo. Então o médico já tinha dito para ele, olha, o senhor não pode trabalhar, o senhor não pode se esforçar, né? Mas o meu pai, como bom mineiro e como bom teimoso que era, né? As pessoas dizem que eu puxei algumas qualidades do meu pai, entre elas a teimosia. Sou bastante teimoso igual ele. Então meu pai, mesmo sabendo que não poderia trabalhar, ele foi tirar leite. E lá dentro do curral, tirando leite, ele faleceu, né? Ele morreu dentro do curral tirando leite. Como ele morava sozinho na época, ele morreu de manhã e o pessoal encontrou ele, eram as 3 horas da tarde, né? Lá no curral. Foi quando nos avisaram. Engraçado que 3 horas da tarde é a hora que começa a Via Sacra, a Paixão de Cristo, na sexta-feira. Foi a hora que encontraram o meu pai morto. Então, naquele primeiro momento, você perde o seu chão. Você está com o telefone no ouvido e, de repente, parece que abre um buraco ao seu redor. Parece que você fica sem chão. Você não sabe o que falar, você não sabe o que sentir, as lágrimas começam a brotar e você, não sei, é um sentimento, eu acho que só quem passa por uma perca de alguém que ama muito sabe a dor que é. E mesmo sabendo a dor que é uma dor totalmente diferente. Então, aquele momento, mesmo sendo religioso,
não que eu tenha mais fé do que as outras pessoas, mas as pessoas acreditam por ser religioso, Sim. a gente tem que suportar mais do que os outros, né? Aham. As pessoas esquecem que a gente é humano. As pessoas acham que a gente é divino, sabe? E não é assim. Então, naquele momento, assim, eu perdi o meu chão. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não sabia o que rezar, não sabia o que pedir a Deus, né? E eu acho que a grande coisa que Deus coloca na nossa vida quando a gente perde alguém que a gente ama são as pessoas que a gente ama. Se não for esse suporte de quem a gente ama no momento da nossa perca, a gente perde totalmente o sentido, a gente perde totalmente a direção, né? Então, quando eu perdi meu pai, me parece que abriu um buraco no chão. Foi a primeira grande perca da minha vida, né? E como eu morava em Porto Velho, e ele morava aqui, o corpo dele foi encontrado as vacas pisaram, né? Enfim, foi uma situação bastante delicada. Inclusive o caixão foi até fechadinho, né? Enfim. Mas dei a grande luta para poder eu sair de Porto Velho para poder vir a Tangará para poder participar dos momentos de despedida do meu pai. Não sei se vocês se lembram, mas naquele tempo você vinha de ônibus até Comodoro. De Comodoro você pegava o outro ônibus, vinha até Sapezal. De Sapezal você enfrentava a terra Estrada de chão. estrada de chão, atoleiro, enfim. Era tempo de chuva ainda para poder ajudar. Então eu comecei a fazer essa peregrinação, essa via sacra, né? Eu acho que diz muito a via sacra para mim, que eu fiz uma via sacra para poder estar aqui nos últimos momentos, né? Talvez foi a viagem mais longa da minha vida, em todos os sentidos. E nessa viagem, é claro que a gente vai tentando buscar respostas. Acho que a primeira resposta que eu tentava me perguntar é: mas por que eu deixei meu pai sozinho? E a gente vai tentando achar a resposta de algo que não tem resposta. É a culpa que a gente sente, né? Eu acredito que quando a gente perde alguém que a gente ama, já vem um sentimento de culpa. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse estado lá, se eu não tivesse deixado ir trabalhar, com coisa que a gente poderia reverter, né? Controlar. E a gente sabe que não é assim. Nada daquilo que a gente faça, nada daquilo que a gente fale, não vai mudar. Foram os planos de Deus, enfim, nada, né? Mas esse processo, essa caminhada, é aquele monte de perguntas que não tem respostas que vai entrando na nossa cabeça. E lá no fundo, a única resposta que nos vem é a resposta de Deus. Tinha que ser assim. Não porque Deus é um carrasco, não porque Deus é cruel, não é porque Deus mata as pessoas que a gente ama. Não é isso. Mas que vai chegar um determinado momento da nossa vida que a gente tem que regressar ao nosso Criador. Então, nesse período, sabe, empurrando o ônibus, enfrentando lama, ajudando o motorista para poder passar por aquele atoleiro, a única resposta que me vinha era a fé. Se você não tem fé no momento desse, você perde totalmente o controle da situação, o rumo da sua vida, né? Mas eu lembro que eu cheguei aqui em Tangará, o meu pai já tinha sido enterrado, então eu não tive contato nenhum. Eu não consegui estar no velório do meu pai. Ele já tinha sido sepultado quando eu cheguei aqui. E, novamente, novamente as perguntas elas vêm na cabeça. Mas por que eu estou tão longe da minha família? O que eu estou fazendo num lugar tão distante enquanto a minha família está sofrendo aqui? E, novamente, todas as perguntas que você faz, a única resposta que você consegue achar e encontrar uma resposta lógica para a sua vida é Deus. Então, se não é Deus no momento da perca e do luto, eu acredito que você não encontra sentido para poder superar esse momento difícil, né? Então, a primeira perca muito dolorida foi a perca do meu pai. Que talvez foi o primeiro momento de crise na vida religiosa que eu passei.
onde eu me questionava por que eu estou tão longe da minha família nos momentos que eles mais precisam de mim. Uhum. Quando ele mais precisou, eu não estava ali para poder ajudar. E todos os questionamentos, todas as perguntas que eu me fazia, a única resposta que vem, Deus. Eu acredito que todas as pessoas que passam por essa situação, fazendo todas as perguntas possíveis para Deus nesses momentos difíceis, a única resposta que vem é Ele. Uhum. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nenhuma resposta vai trazer a pessoa de volta. Nada. Mas a única que consegue nos consolar e a única que consegue nos fortalecer é Deus. Foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei na vida, foi quando o seu Geraldo se foi. Até porque a gente se parecia muito, né? O mesma barba, agora se ele tivesse vivo, teria o mesmo cabelo. Fisicamente, eu era muito parecido com ele. E na teimosia também, segundo diz a Ângela. Mas até tem no nosso canal aqui no YouTube, né? A Univida Plano Familiar, né? Que teve no finados do ano passado, onde a gente contou histórias das pessoas, né? E aí você contou a história com o seu pai, né? As lembranças, porque memórias contam histórias. Aí você contou um pouquinho da história. Exato. Tá aqui no canal, inclusive, bem bonito. Tem sua e mais umas 3 histórias falando sobre. E eu lembro da caricatura, né? Eu tenho. Colocou num quadro, né? Moldurou, né? Tá moldurada. Eu não tenho foto eu do meu lembro pai. que você Eu contou. não tenho Só foto. tinha a identidade Só dele, né? tinha a foto da identidade no cemitério no ano passado, quando tinha aquele artista, né? Até esqueci o nome dele, mas um ser humano iluminado que vocês colocaram ali. E ele fez a caricatura do meu pai. Ele tá lá no meu quarto, né? Todo dia, quando eu vou chegar para dormir, ele tá em cima da minha cama lá, olhando para mim. Que bacana. Seu Geraldo, teimoso, igual uma mula, segundo o pessoal mais antigos. Lembrei agora da Missa das Almas, né? E a conexão que a gente tem que buscar com Deus, que muitas vezes conseguimos sozinhos. Outras vezes nós precisamos de um religioso, precisamos de alguém que nos leve até isso, né? Porque muitas vezes sozinhos não conseguimos, né? Então, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo e que estão passando por um momento difícil na vida, que é muito comum isso. Eu lembro que um dia eu te liguei e falei, aí, tá tudo bem? Como que você tá? Foi por WhatsApp. Aí você me respondeu, tá tudo certo, dentro da normalidade da vida. Mas, quando acontece fatos e principalmente com relação à morte, a gente sai da normalidade da vida, porque não é normal. Sai. Né? Sai. E imagina você, né? Acho que posso te chamar assim, você, com toda a espiritualidade, com toda a formação religiosa que tem, e claro que nós acabamos depositando né? A gente acredita, né? Eu acredito que você é muito mais forte do que eu. Nós representamos o sagrado. Né? Então, e ficou balançado. Né? Então, você imagina as pessoas que hoje estão passando por esse luto. Né? Nós vimos as fotos dos rapazes que faleceram, né? Esses rapazes têm uma mãe, têm um pai. Né? O que essa mãe, vendo o filho morrer dessa maneira, o que essa mãe está passando? Né? O tanto que ela tem que ser, que a fé dela tem que ser alimentada nesse momento para ela ter forças até para conseguir continuar a viver. Exato. Eu sempre digo nas oportunidades que eu tenho de poder celebrar as exéquias, que 2 coisas... Exéquias é a celebração da... Celebração. De quando... Do velório, isso, né? a encomendação. Encomendação. É aquele momento que o padre vai lá, que vai abençoar o corpo, né? Liturgicamente a gente fala exéquias, outros falam encomendação, última oração. Mas quando eu tenho essa oportunidade de estar lá, 2 coisas que eu deixo bem claro para a família. Que palavras bonitas nesse momento, de alguém que vai lá na frente, que fala bonito, que tem uma linda, um discurso.
isso não muda nada. Palavras bonitas, discurso bonito quando a gente perde alguém que a gente ama, isso não ajuda nada. Eu sempre acredito que o que mais fica nesses momentos de dor é aquela pessoa que nos estende a mão no momento que a gente está mais triste. Eu me lembro de todas as pessoas que estavam no velório da minha irmã. E eu não me lembro o que o padre falou. Uhum. Mas eu consigo marcar o rosto de cada pessoa que veio, me deu um abraço, me confortou e disse, olha, estamos aqui. Então, duas coisas que o ser humano se apega e acho que é fundamental para a superação da dor. Primeiro, fé. Fé de que algo melhor nos espera e que Deus tem uma resposta para tudo. Fé. E a segunda coisa é as pessoas que a gente ama do nosso lado. Se não é as pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente não consegue suportar sozinhos. Não conseguimos. Eu até brinco com o Ayrton. O Ayrton é um dos colaboradores de vocês. Uhum. Nos momentos que eu mais precisei, eu me lembro da figura da delicadeza do Ayrton na condução da cerimônia do sepultamento da minha irmã. O quanto que ele foi essencial e fundamental nesse momento. Eu me lembro de todas as pessoas que estavam ali, inclusive ele. Mas eu não me lembro do que foi falado, do que foi dito, do que foi expresso. Palavras bonitas nesse momento não mudam muita coisa. Mas presença, afeto, afago é o que vai fazer a diferença. Porque sozinhos a gente realmente não consegue suportar, né? Nada melhor do que quando você está chorando a sua dor, alguém que chega do seu lado e fala, olha, estamos aqui. A gente vai conseguir vencer, a gente vai superar e acreditar que algo melhor está por vir, né? Nada melhor do que isso. Sim. Você falando, eu me reportei lá ao velório do meu pai. É isso mesmo, né? Eu lembro das pessoas que estavam lá, eu lembro dos abraços que eu ganhei, mas eu não lembro do que foi dito. Eu lembro, meu pai foi até levado para dentro da igreja na missa de sexta-feira, das 4 horas da tarde, 3 horas da tarde que foi. Eu lembro do Frei Ivar, que conduziu a cerimônia, mas eu não lembro o que foi dito. Não consigo lembrar, né? Eu só lembro mesmo dos abraços das pessoas. E é isso. E tem um poeta, inclusive, que nós seguimos, né, Ângela? Uhum. Que ele fala, e que acho que é importante a gente tocar sobre isso, o quanto os amigos são importantes numa hora dessa. Porque a família, de uma certa forma, está toda abalada. Não tem um que seja mais forte. A psicóloga falava em um dos episódios, e a psiquiatra também falou, para jamais depositar na figura de um familiar a responsabilidade. É uma criança cuidando de uma criança, Você é forte, você vai cuidar da sua mãe, sua irmã faleceu, olha, Luciano, agora você Seja é o forte. esteio da sua mãe, seja forte. Te dá uma responsabilidade porque você está tão em luto quanto. Isso, no maior momento de fragilidade, a única coisa que você não precisa é de uma responsabilidade a mais, porque você não está preparado para receber isso. Isso, e aí o quanto que. E aí, quem que nesse círculo entra? Os amigos mesmo, né? Que estão vivendo toda a situação, mas estão no círculo de fora, não estão no círculo central, né? E que Exato. podem ser o apoio. Então, eles são figuras essenciais, né? E quando esses amigos são próximos de Deus, melhor ainda, porque com certeza o abraço, a palavra, o carinho e o afeto será melhor. Se a gente tiver amigos ao nosso redor nesses momentos de dor, é fantástico. Agora, se os nossos amigos forem próximos de Deus, a gente vai estar no céu, mesmo diante da dor, do luto e do sofrimento. Uhum. E para mim, assim, você falando tudo isso é igual aquele poema que tem das pegadas na areia, né? Que de repente as pegadas desapareceram e ficaram só uma, né? E que era Deus carregando no colo. Eu tenho esse sentimento, assim, sabe? Que nesses momentos, assim, rompantes da vida da gente, assim, que falta o chão, como você falou, quem nos sustenta realmente é Deus que nos pega no colo
E vai nos carregando até o tempo que ele consegue colocar nós no chão de novo, para a gente conseguir reaprender a dar os primeiros passos e continuar vivendo. Exato. Porque viver não é fácil, né? Ontem nós conversamos com a psiquiatra, né? Viver não é fácil. Não Um leão por dia, ela falou. Né? Como que você está? Eu estou, tá tudo bem, filha, tá tudo dentro da normalidade da vida. Mas são tantas situações que acontecem dentro da normalidade da vida a todo momento. Nós estamos aqui, nós 4 aqui, fechados nessas 4 paredes, né? Estamos vivendo aqui o nosso momento, estamos em reflexão, tá tudo muito bom, né? Mas lá fora tem um monte de coisa acontecendo. Exato. Né? E esse que é o nosso desafio. Apesar de tudo que aconteça, a gente se manter bem. Aquela coisa que sempre fala, Victor, que eu acho que é também um autor que os freis estudam, o Victor Frankl, que fala sempre de dentro para fora. Mas o quanto é difícil o de dentro para fora, sem deixar que tudo que acontece no nosso ambiente nos interfira. Porque as coisas externas, elas continuam acontecendo, né? Por exemplo, nós estamos aqui fechados entre 4 paredes, conversando, refletindo, mas dentro do nosso coração tem um turbilhão de coisas acontecendo. Mesmo estando aqui fechados, refletindo sobre os temas, mas cada um de nós aqui tem as suas dificuldades diárias, cada um tem os seus desafios a serem enfrentados, cada um aqui tem os seus, as suas noites escuras. Aquilo que você dizia da oficina da oração. Cada um de nós temos, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, embora estando aqui refletindo, cada um de nós tem algo interno acontecendo nesse momento que muitas vezes vai interferindo no nosso dia a dia também, né? Então, nós seres humanos, nós somos seres, segundo, tem um teólogo que eu adoro ele, Esqueceu? eu esqueci o nome dele, mas é fantástico. Ele trabalha o Jesus histórico. John Dominique Crossan. Ele trabalha a figura do Cristo humano. Aquele Cristo que foi o filho de Maria, que foi o filho de José. Aquele Cristo, embora sendo divino, ele se tornou humano. Ele trabalha muito bem essa dinâmica e essa dimensão. E lá pelas tantas, ele trabalha os sentimentos de Jesus. Mesmo sendo divino, dentro do coração de Jesus tinha um turbilhão de coisas acontecendo. Aí ele vai trabalhar Jesus que chora a morte do Lázaro. Jesus, ele tem os seus sentimentos, ele é divino, ele está aqui, ele tá no controle de tudo, mas os sentimentos dele estão ali. E diante da morte do amigo, ele também chora. E a gente consegue explicar essa dimensão, né? Que embora a gente é forte, que embora a gente se mantenha firme o tempo todo nesse dia a dia da vida, né? Nessa normalidade, embora a gente se mantenha firme na normalidade do dia, mas vai acontecer momentos em que o nosso exterior ele vai ser colocado para fora em forma de emoção e sentimentos. Jesus tinha um controle da normalidade da vida, mas diante da perca do amigo, ele chora. Ele chorou. Jesus chorou. Então, dentro do nosso coração, enquanto a normalidade da vida está acontecendo, embora a gente tenha o controle de tudo, mas tem coisa dentro do nosso coração que uma hora ou outra ela vai ser verbalizada de uma forma ou de outra. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Ainda mais nós que somos humanos, né? Independente de quem nós sejamos. Uma hora, mesmo diante da normalidade da vida, os nossos sentimentos vão se aflorar. E a gente chora. Tem uma questão que as pessoas que estão começando agora a caminhada da fé, né? Tem um movimento novo, uma igreja nova, alguma coisa que surgiu que despertou nele. Alguém pediu para ele ir, a mãe, enfim.
não tá indo, tá meio condicionado, né? Mas ele tá começando a caminhada da fé, mesmo que não é muito dele, né? O que você diria para as pessoas que estão começando ainda a caminhada da sua fé, que não tinha fé mesmo e agora tá ali meio que condicionado, mas tá no início do seu sentir fé? O que você diria para essas pessoas, ou as pessoas mesmo que não têm nenhum tipo de fé? O que você diria, assim? Não existe dicas, né, Grace? Existe nós aprendemos aqui, orientação, né? O que você orientaria? Tem uma frase que o pessoal tira bastante sarro de mim, se eu pudesse te dar um conselho. Pode ser só um. Eu acredito firmemente que não exista nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha algum tipo de fé. Nem o ateu. Nem um ateu. Você acredita que o ateu, alguma fé ele tem? Ele acredita em alguma coisa. Em alguma coisa ele vai acreditar. Quando ele acredita que não existe Deus, é a fé que ele tem, que não existe Deus. Ele está crendo nisso. Fé é questão de crença. Mesmo quando você não crê, você está crendo. Quando eu falo assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Quando você fala não acredito, você está crendo que não existe. Então, não existe uma pessoa no mundo que não tenha algum tipo de fé. Então, desde quando a gente nasce, desde quando a gente vem a esse mundo, a gente vem carregado com uma fé dentro do coração. Algumas mais afloradas, outras mais escondidas, outras mais contidas, né? As pessoas, elas condicionam muito a fé no sentido de poder verbalizar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro do movimento, dentro de uma pastoral. As pessoas acreditam que só tem fé aquelas pessoas que estão envolvidas dentro de algum tipo de movimento. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas que não participam de movimentos, de pastorais, que têm muito mais fé do que tantas outras que estão lá dentro. A vida de comunidade, a vida de igreja, ela é fundamental para você fortalecer a sua fé. Mas a gente não pode dizer que aquelas outras pessoas que não participam, elas não tenham fé. E aquilo que você diz agora, as pessoas, algumas estão começando alguma caminhada, né? Condicionada ou não por alguém, seja no movimento. Aqui em Tangará nós temos o quê? Nós temos o acampamento. A pessoa não participa de nada. E quando ela entra lá dentro, quando ela faz uma experiência diferente com Deus daquilo que ela já tinha, ela volta com a fé mais elevada, mais aflorada, né? Então, assim, isso é dentro da nossa igreja e tantas outras igrejas aqui em Tangará que faz a mesma coisa nesse sentido, né? A gente não pode condicionar só a nossa igreja. Eu acredito que esse espaço de comunidade, de igreja, para poder aflorar a fé das pessoas, ela é fundamental para a pessoa poder verbalizar aquilo que ela está sentindo. Aquilo que ela está sentindo. Mas a gente nunca pode dizer que aquela pessoa que não participa em nada não tenha fé. Para a pessoa que está indo mesmo condicionada, como obrigada pelo pai e pela mãe. Obrigada pelo pai e pela mãe. A gente vê isso na catequese, né? Eu vejo quanta luta e quanto sofrimento os pais têm de poder mandar os filhos para a catequese, né? Mesmo obrigados, eles vão lá, faz o processo da catequese, porque está entrando na adolescência, na juventude, eles se acham os donos de si, não querem mais participar. Outros estão ali naquele momento de escola, que a ciência está tentando responder um monte de coisa, e vem aquele monte de duvidazinhas na cabeça dos jovens, dos adolescentes, né? Aí o pai e a mãe vai lá, obrigado, participar da catequese, participar da missa. Eu fico olhando lá em Cuiabá, né, o sofrimento dos pais de poder levar os jovens e adolescentes para a igreja, mas levam mesmo obrigados. E lá, queira ou não queira, aquela pequena sementinha de fé é lançada dentro do coração daquela pessoa, mesmo obrigado. E isso é fundamental. Isso é fundamental porque a pessoa é ali que ela vai verbalizar, ali que ela vai aflorar um pouco da sua fé, né? Mesmo um ambiente
como você diz, né, começando num ambiente que seja obrigado, de Uhum. uma maneira... É fundamental porque ali alguma coisa pode ser lançada no coração dessa pessoa. Uhum. Jesus ele vai contar aquela parábola da semente que é lançada. Uma semente cai na beira da estrada, os passarinhos comem. Outras vai cair no meio de uma pedra, vai nascer, vai crescer, vai morrer. Mas alguma coisa que entra, que penetra no coração, vai produzir muitos frutos. Então, eu acredito que você que está começando agora, mesmo empurrado, vale a pena. Alguma coisa vai ficar no coração. Certo. Eu tenho uma pergunta. Pode dizer. Não sei se eu posso, mas fique muito à vontade. Qualquer coisa o Vitor corta. É, Como você alimenta a sua fé? como eu alimento a minha fé? É, a fé que eu tenho é uma fé que eu recebi por transmissão familiar. Então, eu me lembro de quando eu era bem pequenininho, a mãe sentava eu e as minhas duas irmãs em volta da mesa e a gente ia rezar o terço. Aquelas noites com a lua maravilhosa, né? A gente saía lá fora, a nossa casa ela tinha uma área e a gente sentava em volta daquela mesa e a gente ia rezar o Santo Terço. E a gente não dormia enquanto a gente não rezava o terço. Então, a fé que eu tenho, ela começou já dentro de casa, ela já foi sendo alimentada dentro do seio familiar, né? E isso, para mim, é fundamental. A primeira fé eu recebi dentro de uma igreja doméstica, né? É uma fé passada por transmissão familiar. É claro que depois você vai estudando teologia, você vai amadurecendo a sua fé. Mas isso já quando você decidiu o chamado da vocação de ser frei, né? Claro. Até então, a fé era essa fé popular, Uhum. que é maravilhosa, fé devocional, enfim, essa fé que é alimentada e passada por transmissão familiar, né? Agora, depois que a gente vai estudando, a gente vai refletindo, a gente vai mergulhando, a gente vai amadurecendo aquilo que a gente recebeu no seio familiar. A gente vai dando sentido àquilo que a gente fazia e não sabia o porquê, né? São Francisco de Assis é o santo que é padroeiro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. São Francisco de Assis, ele passou 60% da sua vida no eremitério. Em outras palavras, em meditação, contemplação e contato com Deus. Na solidão da vida, dentro de uma caverna. Ele passava 40 dias na caverna e 20 dias convivendo com os frades. Então, a vida de São Francisco, 60% era em oração, contemplação. É claro que depois que a gente entra nessa dinâmica, nessa vida religiosa, todos nós, freis, para poder alimentar a nossa fé, alimentar essa chama acesa que um dia a gente recebeu lá da nossa família, a gente tem que criar momentos de contato com Deus, seja através de uma oração pessoal, de uma oração comunitária e principalmente no contato com a vida das pessoas. Quando você tem contato com a vida das pessoas, com as suas lutas, com os seus sofrimentos, com as suas alegrias, a fé que aquelas pessoas têm, elas vão passando para você. As pessoas alimentam a nossa fé. Então, hoje, se um sacerdote, um padre, um frei, um religioso, uma religiosa, ele tem várias oportunidades de poder alimentar a sua fé. Através da oração pessoal, através da meditação, da oração mental e principalmente no contato com a vida das pessoas. Porque São Francisco ele vivia esse dilema, né? Ele dizia assim, bom, eu devo ficar só em contemplação ou eu devo estar no meio do povo? O que eu vou fazer da minha vida? Então ele pergunta para Santa Clara de Assis, olha, eu não sei se eu vivo uma vida de eremitério, ou se eu vivo uma vida missionária.
Aí Santa Clara vai dizer para São Francisco assim: Francisco, nem uma coisa nem outra. Aquilo que você rezar, você tem que levar para a vida do povo. E aquilo que você pega da vida do povo, você leva para a oração. Então é ali que você vai alimentar a sua fé. Momentos de oração em contato com a vida do povo. Pega aquilo que está acontecendo na vida do povo e na sua própria vida e leva em contato com Deus. Fé e ação. Santiago, na carta de São Tiago, dizia assim: a fé, se ela não estiver ligada a obras, por si só, ela é morta. Uhum. Então a fé ela tem que estar ligada a alguma ação prática de fé. Porque é muito fácil eu passar a noite toda, a madrugada, rezando e no dia a dia não ter nada que demonstre aquela fé que eu rezei. Rezo o tempo todo, mas quando alguém precisa de mim, eu fecho os olhos. Rezo de madrugada, acordo de manhã, faço a quaresma de São Miguel, mas quando eu passo por alguém necessitado, eu fecho os olhos. Ou defendo o aborto, ou faço tantas outras coisas. Enfim. Não tem congruência. Não tem. Então, assim, a fé, ela tem que estar ligada a algo prático, senão ela se torna morta. Uhum. Você tem alguma história linda de morrer para contar para nós? De algo assim que você, de repente, não tava... Disso tudo que você falou, né? Que você se alimenta pelas histórias das pessoas também que te trazem. A história, assim, que você falou, nossa, caracas, fazia tempo que eu não... Poxa vida, é uma história linda de morrer de alguém que eu já tive contato. Puxa aí. Nossa, agora no ato aí você... no ato, no impulso. Assim, na nossa vida, a gente tem contato com muitas histórias de pessoas. Muitas histórias de pessoas. Mas tem uma história que me marca muito e eu acredito que é de uma superação enorme. Eu nem sei se eu posso dizer o nome da pessoa. Não. Não pode, né? Não, vamos deixar Mas o assim, culto. é de uma mãe lá de Pimenta Bueno. Onde Pimenta Bueno, paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu trabalhei 7 anos naquela paróquia, né? Então, no dia que eu cheguei em Pimenta, no mesmo dia, eu fui chamado para fazer um velório. A primeira coisa que eu fiz na paróquia foi a celebração das exéquias. E o que era? Era uma mãe sepultando os 2 filhos. Então, os filhos pegaram o carro da mãe, do pai, né? E tem uma cidade próxima a Pimenta Bueno chamada Rolim de Moura. Então, eles pegaram o carro dos pais, foram para a festa. No outro dia, de madrugada, voltando para casa, na entrada da cidade, eles bateram na traseira de uma carreta. Os 2 filhos se foram. Eram os 2 filhos únicos, né? E está lá eu, né? Diante dessa situação. Quando você se depara com situações assim, você reza 1000 vezes para que aquilo que você vai fazer possa trazer algum acalento para o coração. E eu sou bastante emotivo, então se tem alguma coisa assim que me emociona muito, eu não consigo segurar. Até porque também eu perdi uma irmã num acidente de carro. Então, é uma mistura ali de sentimentos, uma mistura de dor, e isso vai revivendo, vai aflorando tudo aquilo que você sente, né? E eu me lembro que naquele velório eu não consegui falar nada, eu só chorava. Diante da mãe, diante do pai, diante do corpo dos 2 filhos, e eu chorava junto com a família. A gente rezou ali alguma coisa, o Pai Nosso, Ave Maria, fiz a encomendação, mas eu me lembro que eu não consegui desenvolver aquilo que eu tinha preparado, até porque eu estava muito emotivo na oportunidade, né? Mas aquela mãe, é claro que eu acredito que a pior coisa do mundo num velório é alguém chegar do seu lado e falar assim: não chora não, seja forte. Aquilo que a gente dizia, né? A partir de agora você vai ter que ser a força da família. A pior coisa do mundo que alguém que vai participar de um velório de alguém possa dizer para alguém que está sofrendo é: não chore. Eu acho que
se não tem nada para dizer, fica calado, né? Eu acho que tem palavras que não tem sentido naquela hora. É claro que a gente está lá tentando confortar, não sabe o que dizer, mas tem palavras que machucam a gente bastante, bastante, bastante. E uma delas, se você que está assistindo o podcast, nunca chegue num velório e fala para a pessoa não chorar. Pelo contrário, fala, chora. Expressa seus sentimentos. Nós estamos aqui, estamos sofrendo junto contigo, né? Mas nunca peça para que essa pessoa possa guardar a sua dor e os seus sentimentos, né? E eu me lembro que aquela mãe chorava, o Frei chorava, todo mundo chorava, né? Aquela mãe saiu daquele velório e depois de ter sepultado o filho, né? A leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 38, diz assim, meu filho, você perdeu alguém que você ama muito? Chore. Chore muito. Está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 38, se você que está aí nos assistindo, pega a sua Bíblia. É lindo como o livro do Eclesiástico nos mostra como a gente tem que viver o momento do luto. Perdeu alguém que você ama? Chore muito. Chore até quando você aguentar. Depois, prepara o corpo do seu ente querido. Faça uma linda cerimônia e se despeça de quem você ama. Eu acredito que vocês poderiam até pegar esse Eclesiástico e colocar até uma plaquinha lá na capela mortuária. É lindo, lindo o texto. Poderia até imprimir. E essa mãe, ela viveu esse processo de luto, né? Mas o que eu achei mais bonito na história da vida dela, ela saiu dali com toda a força que ela tinha no coração. A primeira coisa que ela fez foi ir na casa da criança e ela se inscreveu para o processo de adoção. Um mês depois, ela estava com 4 filhos dentro de casa. Ela perdeu 2 e ganhou 4. Foi tão rápido o processo, aquele desenvolvimento, e a gente vê a alegria que aquelas crianças trouxe para aquela mãe, num momento de dor, de desespero, de perca, né? E ela tem uma clareza enorme que ela não colocou aquelas crianças ali para substituir os filhos. Não é uma substituição. E ela tem clareza disso, que ela não adotou para poder tampar um buraco que aqueles deixou. Ela tem clareza que ela fala assim, não, eu tenho muito a oferecer enquanto mãe, eu tenho muito a oferecer enquanto mulher, e aquilo que eu não pude oferecer para os meus filhos, eu vou oferecer a esses. E eu acho muito lindo. Inclusive, são muito próximos da nossa comunidade lá em Pimenta, né? E a gente vê aqueles 4 filhos envolvidos em todos os trabalhos da igreja, né? Eu me lembro que eles pegaram eles bem pequenininhos, quando eu vou lá agora, eles estão bem grandinhos e inseridos na vida da comunidade, e eu acho aquilo belíssimo, né? Aquilo que ela oferecia aos filhos dela, ela oferece agora a essas 4 crianças que ela adotou. E eu admiro muito ela e o esposo, né? Um casal formidável. É uma história linda de morrer que me marcou bastante, né? E se a gente fosse falar... Tem várias, tenho certeza. Né? Eu estive com a Ângela num velório de uma criança aqui no Joaquim do Bosch. Uma criança que ela faleceu atropelada. O sonho dela era ter uma chuteira. Foi. Então, uma criança ali no Joaquim do Bosch, o sonho dela era comprar uma chuteira. Então, o que ela fazia? Ela comprava, ela juntava latinhas para poder vender as latinhas e comprar a chuteira. Numa dessas vezes, ela, com o pai na garupa da moto, né, ela desceu da garupa da moto, viu a latinha do outro lado da estrada, foi atravessar a estrada para pegar a latinha e foi atropelada. E morreu. Então, eu tive a oportunidade, nós estávamos lá naquele velório, né? Foi um dos momentos também, assim, que eu tem momentos que eu não consigo conter a emoção, não consigo mesmo, porque a gente vê a história. Uma semana antes, essa criança estava na secretaria paroquial e ela estava se confessando comigo porque ela ia fazer a primeira Eucaristia.
E eu me lembro que a única Bíblia que eu tinha, eu Você dei deu. para esse menino. Eu fiz assinatura, tal. Aquela criança, ela voltou tão feliz para casa porque ela tinha ganhado uma Bíblia minha, né? Feliz, feliz, feliz pra caramba. Ela voltou para casa porque eu fiz até uma dedicação da Bíblia e dei para ele. Ele foi para casa com a minha Bíblia e uma semana depois eu estava lá diante do caixãozinho daquela criança, que o único sonho que ela tinha era ter uma chuteira. E a dor, né, da família, e a dor daquele pai que viu o filho descendo da moto, atravessando a estrada e vê o filho morrendo por causa disso. 2 semanas depois, o pai se foi. Sim. 2 semanas depois, o pai se foi. E lá, novamente, o Frei Luciano, com aquela mãe que há pouco tinha perdido o pai, o filho, e depois o pai. É muito difícil, né? E qual é a resposta que você vai dar para uma família dessa? Uhum. Se não for buscar em Deus o conforto, a segurança, a alegria, né? Então, assim, existem, todos os dias acontecem histórias lindas de morrer na nossa vida, né? Que realmente nos marca e nos questiona, sabe? Porque se a gente não vai lá, se a gente não traz algo para a nossa vida, se a gente não pega daquilo algo para você se tornar uma pessoa melhor também, você acaba se entregando à dor, né, daquela pessoa. E eu tento muito, muito, em todos os lugares e ambientes que eu vou, eu tento enxergar naquela dor, naquela angústia, uma esperança de ressurreição, porque senão eu não consigo diferenciar uma coisa da outra, né? Uhum. Grace, acho que nós vamos finalizando, né, o nosso último episódio desta temporada, com esse assunto aí que tenho certeza que muitas pessoas refletiram. Em todos os episódios, eu acredito que levou um pouquinho de reflexão. Acho que igual a psiquiatra falou, se tocou uma pessoa, já está valendo aqui a nossa roda de conversa. Agradecer a sua presença aqui, né? Ter vindo lá de Cuiabá, só para o Pó de Vida. Claro que não, né? Mas ele liberou um pouquinho da sua agenda para o nosso Pó de Vida. E deixar uma mensagem final para as pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão passando pelo luto, né? E também deixa suas redes sociais aí para nós, né? Que nós sabemos que você é uma pessoa que evangeliza pelas redes sociais. Eu tenho um monte de redes sociais, mas eu não sei endereço de nenhuma. É só digitar aí Frei Luciano. Frei Luciano que você vai encontrar alguma coisa, né? Mas para as pessoas que estão nos ouvindo e acompanhando essa série, né, onde a gente está refletindo sobre a importância da fé no processo de luto, que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele possa te dar o conforto que você precisa e necessita para você passar por esses momentos de dor e superação. A palavra de Deus, ela nos traz o sustento que a gente precisa e que necessita nesses momentos difíceis. Entre elas, a palavra de Deus, do livro da sabedoria, nos diz que a vida das pessoas que a gente ama e que foram justas estarão sempre nas mãos de Deus. E nenhum tormento serão capazes de atingi-las. Aos olhos humanos, parecem que essas pessoas morrem, mas aos olhos de Deus elas estarão vivas, porque a nossa esperança é carregada de imortalidade. Embora com o coração cheio de dor, embora com o coração carregado de luto, a esperança e a certeza de ressurreição deve tomar conta do seu coração. Que mesmo diante da dor, diante da tristeza de você perder o seu ente querido, que você possa ter essa esperança e que a sua fé possa te alimentar e te sustentar nesse momento difícil. Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar nesse momento que você estiver passando e que possa te dar o suporte que você precisa para a sua vida. Certo, né, Grace? Amém. Amém. Muito bom. Nós temos um convite especial, né? Porque é o último e está aproximando o dia de finados, né? Nós temos um convite especial para você que está nos assistindo, que dia 2
finados e vai um bom número de pessoas, né, Grace? Sim, nós temos uma programação, né, no cemitério Jardim, no cemitério lá do Memorial, Jardim da Paz, no Progresso e na praça também do Memorial dos Pioneiros. Então, no Progresso, no Memorial dos Pioneiros, será às 8 horas da manhã. E lá no Memorial, junto lá com o Jardim da Paz, teremos uma celebração às 6 horas da manhã, outro às 8 horas da manhã e uma última às 16 horas da tarde. E nós, em outros episódios, né, nós até sugerimos, eu quero que você repita o nome do filme, até para as famílias assistirem com seus filhos, né? É uma ótima dica de filme. E ele traz muito da importância de não deixarmos de acordo com a nossa crença, levar flores ou acender velas, ou aquela pessoa que nós não temos só a celebração da Igreja Católica, nós também temos do Centro Espírita, ainda não temos o horário, mas vamos estar divulgando provavelmente às 10 horas da manhã. Sim, os horários estão já nas nossas redes sociais. Ah, sim, verdade. E então, estão lá, olha, então tem do Centro Espírita, tem da Igreja Assembleia, tem de outras igrejas evangélicas também. Então, independente da tua crença, em algum momento participe conosco. Isso é muito importante para você, né, enquanto aqui vivo, e também é muito importante para relembrar aquela pessoa que um dia esteve fisicamente contigo e que eu tenho certeza que ele continua presente na sua vida, não fisicamente, mas no seu coração, aí, na sua mente, a todo momento. Isso mesmo, agradecer ao Frei Luciano novamente, agradecer a Grace aqui, né? E a psicólogos, profissionais que vieram durante essa série. Espero que você tenha gostado e interagido aí conosco, comentado, colocar aí um assunto que você queira escutar, refletir sobre, né? E nós até já comentamos sobre um filme aqui, que a Grace falou. O nome é A Vida é uma Festa. Né? O Luciano vai até falar, porque ele é apaixonado por esse filme. Gente, que maravilha. Cante, A Vida é uma Festa. Isso, A Vida é uma Festa. É maravilhoso. É um filme, uma animação, né? Isso. É um filme de animação, onde a importância da gente recordar aqueles que nos antecederam, ela se torna fundamental para o nosso futuro. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe aonde vai chegar. E toda a história vai transcorrer em torno disso, né? Uhum. Na busca dos seus antepassados, ele busca uma realização no seu futuro. E ele vai tendo um monte de encontros, né? Que vai transformando a sua realidade e acaba transformando a realidade da sua família. Uhum. Fantástico filme. Embora pareça infantil, mas a mensagem que ele traz, ele é fantástico. Não deixem de assistir até o dia 2 de novembro, né? Para uma pipoca, chama seus filhos, é um filme para toda a família, vai ser maravilhoso. Isso mesmo, e além do filme, tem também um livro que a gente sugeriu, inclusive a gente vai fazer o sorteio, né, Grace? Para quem comentou no episódio anterior. E o livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, para você que não comprou, né, o livro que a gente sugeriu, não pegou emprestado, alguma coisa do tipo, vai ter oportunidade de participar do sorteio somente se você comentou. Então, depois do dia de finados, a gente vai fazer esse sorteio para quem comentou lá no episódio, que foi feito episódio exclusivamente sobre o livro. Certo? Gente, nosso muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aí nessa reflexão, nesses 4 episódios. O nosso abraço, nosso beijo e até o próximo. Obrigada, nós só estamos aqui por vocês. Então, tudo isso aqui é um meio de tornar, colocar lá algum ingrediente aí na sua vida, ou que você já esteja bem, que você possa proliferar isso. A nossa intenção é espalhar esse amor, esse sentimento bom aí na sua vida e na vida da sua família. Então, para nós foi uma honra poder estar esse mês todo de outubro aí junto com cada um de vocês. Esperamos estar aqui
Novamente, né, vezes. Ângela? Mais vezes, com certeza. Vai depender do povo, né? Ih, a comunidade vai depender do abraçou povo. nós vamos. E não esquecer de dar o like, né, Grace? Por favor, Sim. dá like. Pede like. Luciano, pede like. Se você pediu, tenho certeza que as pessoas dão. Olha a responsa, olha a responsa. Dá like lá no nosso Pode Não, Vida, mas se inscreve. de fato, a gente brinca e tudo, né? Mas vocês não imaginam a importância que esse podcast pode trazer para a vida das pessoas. Vocês estão entrando no momento que as pessoas mais precisam, sabe? E, de fato, aquelas pessoas que queiram realmente ter um suporte no momento da dor, com certeza eles vão ser muito alimentados por todas essas pessoas que participaram aqui com vocês. Uhum. Então, se você, de fato, gostou, faça a sua participação através do seu joinha, contribui, colabore. Comente. E como sugestão, que vocês possam pelo menos fazer um por mês, né? Porque são tantas pessoas que precisam ouvir e falar sobre isso, sabe? Pessoas que estão perdidas, não sabem o que sentir, que precisam de uma ajuda, não sabem o que fazer quando perde alguém que ama. E queira ou não queira, vocês estão entrando na vida dessas pessoas nos momentos que elas mais precisam. Então, a tua ajuda, a tua participação, indique, compartilhe, né? Uhum. Principalmente com aquelas pessoas que estão passando pela dor da perca, né? Uhum. Que isso possa chegar ao coração dessas pessoas para que toque o coração da Ângela e da Grace, para que pelo menos uma vez por mês elas estejam aqui dialogando, buscando luzes, buscando orientação para que a gente possa viver o momento da dor e da perca. Certo. E é isso. Muito obrigada e até o próximo.